Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Matheus Lima e a aula de hoje é Me ajude! Aonde vai esse pronome? Hoje iremos aprender sobre pronomes oblíquos e colocação pronominal. Dois tópicos muito importantes na construção de textos. E antes de começarmos a nossa aula, vou passar um recado para os professores e professoras que também nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano do ensino fundamental e busca trabalhar a habilidade de comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial. Como objetivos específicos, essa aula busca apresentar a importância dos pronomes oblíquos na escrita e leitura, bem como a necessidade do uso correto da colocação pronominal, além de destacar a próclise e como utilizá-la. E lembrando, os estudantes, que vocês podem marcar a presença de vocês na aula de hoje. Não se esqueçam de registrar suas participações através do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar a câmera do celular e registrar a presença no formulário. Agora sim, vamos começar nossa aula? Vamos começar lendo uma tirinha? Essa aqui é do personagem Agar, o Horrível, do cartunista Dick Brown. Vamos ler. Trouxe uma lima como lhe pedi? Sim. Trouxe-a bem escondida aqui, para ninguém perceber. E aí, gostaram da tirinha? Agar, como eu disse, é um personagem criado por Dick Brown. O personagem, como vocês podem perceber, é um viking, que é o nome dado aos antigos habitantes bárbaros que viviam ao norte da Europa, na região que atualmente é a Escandinávia. Todas as tirinhas dele são ambientadas na vida viking, as aldeias, invasões e estilos de vida da época. Vamos realizar uma interpretação da tirinha? Assim podemos entender melhor sobre ele e outras características que a gente não percebe de início. Primeiro, eu quero que vocês me respondam. Onde a história da tirinha se passa? Pensem um pouquinho. Vejam só, a história dessa tirinha se passa em uma prisão. Agar está atrás das grades e está sob a vigilância de um guarda, olha só. E ele também recebe a visita do seu amigo Ed Sortudo. Mas vocês acham que Agar está tramando alguma coisa? O que ele quer fazer? Pense um pouquinho em casa. Parece que H está tentando fugir. Porque ele pergunta se seu amigo, o Ed, ele trouxe uma lima, que é uma ferramenta usada para lixar o ferro. E falando em fugir, responda essa última pergunta. O Ed Sortudo consegue ajudá-lo a fugir? Mais um tempinho para vocês pensarem. E aí, o que vocês responderam? O Ed trouxe a ferramenta para o amigo. Só que ele não foi nada discreto, uma vez que ele trouxe a lima dentro de uma espécie de baú. Uma espécie de cofre, não sei. E falando em ferramenta, vamos dar uma olhada na forma como Agar se direcionou ao Ed para perguntar sobre a lima? Vejam só. Trouxe uma lima como lhe pedi? E o Ed responde, trouxe-a bem escondida aqui, para ninguém perceber. Vocês sabem o nome que damos para essas partes destacadas? Olha, o lhe e o a. Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, quais foram as respostas de vocês? Essas partes destacadas são chamadas de pronomes pessoais do caso oblíquo, ou somente pronomes pessoais oblíquos. Vamos entender melhor sobre eles? Os pronomes pessoais oblíquos servem para retomar pessoas do discurso. Mas como assim, professor? O discurso é a conversa, a interação entre duas ou mais pessoas. Já as pessoas do discurso são aquelas que realizam a interação, que no caso são o eu, tu, o ele ou ela, ok? Que no caso aqui é o singular. E no plural nós temos o nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos, eles auxiliam a referenciar as pessoas no discurso durante nossa fala ou na nossa escrita. E eles ajudam também na coerência textual e evitam que a gente realize repetições desnecessárias, fazendo com que nossos textos não fiquem maçantes e cansativos. Vamos conhecer agora alguns desses pronomes? Nessa aula, iremos focar somente nos pronomes pessoais oblíquos átonos, ok? Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não precisam de preposição e são falados de forma mais fraca na frase. Eles são os que estão presentes aqui nessa tabela. A primeira pessoa do singular, nós temos o pronome me. Segunda pessoa do singular, utiliza o pronome te. A terceira pessoa do singular, os pronomes o, a, se e lhe. A primeira pessoa do plural utiliza o nos. A segunda pessoa do plural utiliza o vós, vos, no caso, desculpem. Lembrem-se que nós temos que prestar atenção na nossa entonação. Não é nós, é nos. E não é vós, é vos, porque não tem um acento, ok? E a terceira pessoa do plural utiliza os pronomes os, as, se e lhes, ok? Vamos ver agora alguns exemplos desses pronomes em tirinhas? Vejam essa tirinha aqui, que também é do H. Olhem só. Queria ver o doutor. Pois não. Sente-se e espere um pouco. Prefiro não me sentar. Aqui nós temos a presença de dois pronomes em duas orações. Olhem só, sente-se e espere um pouco e também prefiro não me sentar. No caso, os pronomes são o se e o me. Nessa tirinha, podemos falar de algo importante. Palavras negativas sempre irão puxar, aproximar o pronome para próximo delas. Como é o caso dessa oração aqui, ó. Prefiro não me sentar. Depois da palavra negativa, se tiver o uso de pronome, a gente coloca o pronome logo depois da palavra negativa, ok? Olhem nesse outro exemplo aqui da tirinha de Jean Galvão. Vamos ler. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Reparem na última fala da personagem no quadrinho final. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Essa personagem faz o comentário porque o homem utiliza o pronome me de uma maneira inadequada. Ele não coloca o pronome depois da palavra negativa. O certo seria, nunca me deixe. Mas ele acaba colocando no final da frase, nunca deixe. Para não cometer o mesmo erro desse personagem, vamos aprender sobre colocação pronominal? A colocação pronominal indica onde o pronome está localizado em relação ao verbo. Temos 3 casos de colocação pronominal, sendo eles a próclise, que o pronome aparece antes do verbo, a mesóclise, o pronome aparece no meio do verbo, e na ênclise, ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Vamos conferir esses 3 casos. Na próclise, o pronome é colocado antes do verbo, como nesse exemplo. Não o quero mais aqui. Observem que o pronome o está colocado antes do verbo quero, ok? Já a mesóclise é quando o pronome se coloca no meio do verbo. Fica uma coisa meio estranha, olhem só. Dar-lhe-ei os livros. O pronome lhe, olhem só, ele está partindo o verbo darei, ó, darei, no meio. Ele se coloca aqui no meio do verbo e fica dar-lhe-ei os livros. E, por fim, nós temos a ênclise, que se dá quando o pronome aparece depois do verbo. Olhem só essa frase. Depois da partida, chamem-nos. Olhem só o pronome aqui, o verbo. O pronome aparece depois do verbo. Olhem, o pronome nós está localizado depois do verbo chamem.
E mesmo que existam apenas 3 posições para o pronome aparecer em relação ao verbo, temos dezenas de regras específicas para cada uma dessas colocações. Nessa aula, vamos aprender 3 regrinhas para o uso correto da próclise, ok? A primeira regra, como já vimos, é utilizar o pronome depois das palavras negativas, como nos exemplos. Nunca te vi assim e isso não me surpreendeu. Vejam que os pronomes te e me estão localizados depois das palavras negativas. Nunca e não. E antes dos verbos vi e surpreendeu. Ou seja, nós estamos seguindo a regrinha, utilizar o pronome depois de palavras negativas, e ainda assim é uma próclise, porque o pronome vem antes do verbo, ok? A segunda regra é utilizar após palavras que expressam desejos e também frases exclamativas. Olha esses exemplos. Deus me dê forças. Que os ventos te guiem na jornada. Observem que os pronomes me e te estão presentes antes do verbo e após as expressões que indicam desejo. Ou seja, continuam sendo próclises, porque os pronomes estão antes dos verbos e estão utilizados de maneira correta porque estão em frases exclamativas que expressam desejo ou surpresa, ok? Por último, temos a regra de colocar o pronome após palavras interrogativas, no início de uma frase. Olhem só esses exemplos. Quando te contaram isso? Por que nos escolheram para a prova? Os pronomes te e nós estão localizados após palavras interrogativas. Olhem só. Quando, te e por que nos. Está certinho. Agora que entendemos mais sobre os pronomes oblíquos, átonos e sobre colocação pronominal, vamos pôr nossos conhecimentos em prática? Antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. Vamos ler a tirinha para responder as questões 1 e 2. Vamos ler juntos. Meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? Agora respondam. Qual é a colocação pronominal do pronome oblíquo se? No primeiro quadrinho. Próclise, mesóclise ou ênclise? Olha aqui, ó. Meu desejo não se realizou. Qual que é a colocação pronominal? Pensem em casa. Resposta da questão 1. A colocação pronominal é a próclise, pois o pronome se está localizado antes do verbo realizou. Agora, questão 2. Ainda sobre essa tirinha aqui, respondam. Por que o pronome se está localizado antes do verbo realizou e não depois dele? Pensem aí. Resposta da questão 2. O pronome está antes do verbo, pois a frase apresenta a palavra negativa não. Olhem só, meu desejo não se realizou. E como nós vimos nos slides anteriores, palavras negativas, elas puxam, aproximam o pronome para perto, ok? Se fosse realizada uma ênclise, se fosse assim, ó, meu desejo não realizou-se, aí sim estaria errado. Questão número 3. Qual pronome oblíquo completa corretamente a frase aqui embaixo? Gostaria de um lugar para sentar, por favor. Letra A, lhe. Letra B, a. Ou letra C, me. Um tempinho para vocês. Resposta da questão 3. Letra C. Gostaria de um lugar para me sentar, por favor. Nossa aula está chegando ao fim.
Vamos relembrar o que vimos hoje. Nessa aula, aprendemos o que são pronomes, a definição de pronomes oblíquos, átonos. Aprendemos sobre colocação pronominal, aprendemos as colocações próclise, mesóclise e ênclise. E também vimos 3 regras para o uso correto da próclise. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler essa tirinha do Garfield. Olha só. Garfield, o abridor de latas quebrou. Não se preocupe, estou preparado para uma emergência dessas. Isso é um maçarico? Saia de perto da lata. Agora, nesse desafio, eu quero que vocês identifiquem o pronome pessoal oblíquo presente nessa tirinha aqui e qual colocação pronominal desse pronome. É uma próclise, é uma mesóclise ou uma ênclise? E vocês vão justificar o seu uso. Em que regra esse pronome que está presente aqui se aplica? Eu quero que vocês façam em seus cadernos, fotografem e nos enviem através desse QR Code aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Bem, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.